Boas, amigo. Olá Hugo, como estás? É um privilégio enorme ter-te aqui comigo à conversa. Não, eu é que agradeço o teu convite e o teu apreço pelo meu trabalho. Claro. Obrigadíssimo, amigo Hugo. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. E ia-te perguntar, quando é que te lembraste que o teu mundo era análise? Olha, em termos de análise, eu fui convidado por uma colega minha, aliás, tinha sido minha colega em História, no curso de História, que a minha formação até é História. E nós tínhamos sido colegas de curso e ela depois do primeiro para o segundo ano mudou-se para jornalismo e então para ciências da comunicação e no segundo ano ela fazia parte do JUP, do Jornal Universitário do Porto, e ela depois convidou-me, então andava eu, creio que no segundo ano. Não, 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 desculpa, estou-te a dizer mal. Andava no meu primeiro ano de mestrado, agora é que. Porque já. E essa minha colega, que tinha sido minha colega no curso de História, convidou-me então para eu fazer parte do Jornal Universitário do Porto, para fazer crónicas no Jornal Universitário do Porto. Essa minha colega chama-se Sara Pereira, eu menciono sempre, minha grande amiga, e então convidou-me, estávamos na época 2014, 2015, se não Sim. estou em erro, Aquela. 2013, não, não, desculpa, 2013, 2014. Foi a Ok. época foi aquela época, foi uma época complicada para o Futebol do Porto, que o Futebol do Porto era treinado por Paulo Fonseca e depois sucedeu-lhe Luís Castro. Até me lembro que o primeiro artigo que eu fiz chamava-se As Primeiras Falhas de Luís Castro. Eu creio que foi após o jogo, um jogo de liga ou após o jogo com o Málaga. Creio que foi após aquela derrota com o Málaga Não, para a Liga. foi no ano anterior, e com o Vitor Pereira. Diz? Com o Málaga e foi no ano Não, anterior. desculpa, com o Sevilha, desculpa, Hugo, exatamente. Estás a Não, fazer bem a correção, exatamente, Hugo. Depois daquele jogo contra o Sevilha, que o Porto, creio que perdeu 4-1, com aquele golaço do o Quaresma Vasco Lando. Olhador. Pronto. Eu acho que o meu primeiro artigo foi na sequência foi após esse jogo. E pronto, agora, eu, obviamente que antes disso esteve uma paixão de berço pelo futebol e pelo Futebol Clube do Porto também, obviamente, mas uma paixão de berço pelo jogo, pelo futebol. E pronto, eu sempre tive uma ligação, obviamente, muito apaixonada, mas também muito quis aprofundar, percebes? Aquilo Claro. que era o entendimento do jogo. E, e portanto, desde também cedo, me interessava por aquilo que era o pensamento sobre futebol, a análise técnico-tática, e pronto, e fui acompanhando alguns comentadores que me marcaram muito na Sei que o parte Luís de Freitas falo. Lobo foi um deles. Sei, Diz sei que o isso? Luís Freitas, sei que o Luís Freitas Lobo foi um deles. Exatamente, sim, sim. O Luís Freitas Lobo, sem dúvida, foi um deles. Eu menciono sempre. O Luís Freitas Lobo, para mim, tem uma importância muito grande e também naquilo que é, para o comentário desportivo, naquilo que é a ligação de uma linguagem mais técnica, mais científica, digamos assim, transpondo-a para os meios de comunicação social. Portanto, o Luís fez esse trabalho e pronto, olha, eu vou um bocadinho nessa linha que foi aberta por ele. Naquilo que é naquilo que é também um dos meus outros mentores, que é o João Nuno Coelho, também o menciono sempre, mas esse E numa área mais histórica, mais sociológica, eu já tive a que também conversa me com influenciou muito.
também me influenciou muito naquilo que depois foi o meu trabalho académico, que foi ainda no curso no mestrado em História, que no fundo que Sim, já te sim. referi, a minha formação, que cruzei então a futebol e salazarismo, no fundo, e o João Nuno Coelho naquilo que é futebol e nacionalismo e também naquilo que é um conhecimento histórico e sociológico profundo sobre e a partir da modalidade é uma figura incontornável, para mim Olha, também e acabou um de dos entrar meus ele. mestres. E acabou de entrar ele. Olha, e acabou de entrar ele, o João Nuno Coelho, um grande abraço. João Nuno, acabei mesmo agora de falar de ti e dizer que tu és um dos É meus um mestres, craque um grande mestre, influenciou-me muitíssimo e é uma pessoa absolutamente excepcional. Yeah. Ia-te perguntar o que é isto do manifesto futebológico. Olha, o manifesto, o manifesto futebológico é, de alguma forma, eh, vem condensar algumas ideias que eu tenho sobre e a partir do futebol e, de alguma forma, também é um bocadinho, se me permites, esta validade, uma bufetada de luva branca, eh, uma Um grande bufetada abraço de para luva ele também. branca. É um grande abraço, João, obrigado. Uma bufetada de luva branca também àquilo que é também um certo desprezo e um certo aproveitamento do futebol para aparecerem algumas figuras, não é, que o tratam mal, que o concebem de forma muito pequena, muito limitada, porque também concebem o público do futebol, o público futebolístico, também como algo débil e debilitado. E, portanto, o manifesto futebológico é uma resposta a isso e, no fundo, é algo que eu digo sempre: a paixão pelo jogo e a paixão por um clube, ou seja, pelos mais diversos clubes, não deve ser uma coisa, não deve ser uma coisa antagónica, deve ser algo que a paixão e a razão devem se instigar mutuamente, devem se harmonizar, porque repara, nós no comentário vemos aqueles comentadores, aqueles analistas que manifestam a sua paixão clubística, mas depois lançam o odioso para cima dos outros, não é? Para cima dos adversários, digamos assim, ou então temos aquele comentário muito escudado, não é? Como se, repara, Hugo, como se um comentador de futebol não pudesse ter uma paixão clubística. Então mantém-se ali numa certa neutralidade, muitas vezes a crítica, eu diria, percebes? Ou pouco crítica, também para não estar a ser demasiado injusto, numa certa neutralidade que não problematiza, não aprofunda muito, e eu acho que é através da harmonização entre estes dois mundos, paixão e razão, que não são antagónicos, mas que se devem aproximar e harmonizar, não é? E de facto, sim, e também nesse manifesto futebológico eu falo também daquilo que é, já te falei agora quando mencionei o João Nuno Coelho, não é? E também do meu próprio trabalho histórico, e não só histórico, não é? Porque cruzei também história com alguma filosofia, sociologia, antropologia. Portanto, para tu compreenderes o fenómeno, e o fenómeno futebolístico para mim é um fenómeno extremamente complexo, extremamente abrangente, tu precisas também de abraçar outras ciências, digamos assim, e já te referi a história, a Basicamente, sociologia, a desculpa te interromper, antropologia. de vez em quando. Não diz o, claro que sim. E basicamente acrescentaste o homem àquilo que é o jogo, que é a antropologia, a sociologia, o estudo do homem no jogo. Exatamente, com certeza. O futebol, como eu diria, como um fenómeno social total e também eu diria que a compreensão do fenómeno social total sem o futebol
também não é possível. E o que é que eu quero Claro. dizer com isso? Que nas faculdades o futebol, pelo menos em Portugal e também em muitos outros países, no Brasil, por exemplo, nem tanto, porque há uma certa, eu diria, deixa-me dizer-te isto, nos, nos meios, vamos chamar intelectuais ou culturais, há uma certa ideia de que o futebol é algo buçal, algo menor, percebes? E então não se utiliza o futebol para essa compreensão do fenómeno social total. E eu creio que o futebol é um fenómeno por excelência de compreensão do ser humano e do ser humano em relação consigo mesmo e em relação com o outro, com o seu semelhante. Claro. Ia-te perguntar, sabendo que é esportista, se ser esportista não é uma coisa que te irá afetar ou que te deixa longe dos grandes palcos. Por exemplo, uma Sport TV ou um canal assim. Olha, eu não vou não vou particularizar, não vou falar de nenhum órgão em específico. Sim. Mas posso dizer que parece-me, e também pela experiência que tenho, e não só pela experiência que tenho, mas pela análise que faço do país e desta área, eu creio que ser portista e ser portuense e principalmente trabalhar a partir do Porto é mais difícil. Pronto. Claro. Acho que já te respondi. Já está respondido. Já respondi, não já? Ia-te perguntar então a tua carreira de treinador. Sei que tiveste como treinador na Senhora da Hora, a equipa feminina. Não, foi uma carreira. Qual é que era a tua ideia de jogo e a tua metodologia? Não, foi um fenómeno muito, muito curto. Olha, exatamente, agora está aqui o comentário da Rádio Portuense. E o David já está no melhor palco de sempre, a Rádio Portuense. Um abraço para. E eu não me levei a mal, que eu sei que é a vossa rádio, só fiz a pergunta. A rádio, já agora, se permites fazer esta passagem aqui, um grande abraço para a Rádio Portuense, para o meu grande parceiraço Luís Mesquita, o meu parceiro dos relatos e não só, de paixão portista, de paixão pela rádio, de paixão pelo jogo. O Luigi é alguém muito, muito criativo, muito original. Portanto, um grande abraço para ele, um enorme amigo. Também um abraço para o Carvalho Araújo, também fundador da Rádio Portuense, e todos os colaboradores da Rádio Portuense, que é uma rádio que está em franco crescimento e que é uma rádio que acompanha o pulsar da cidade como nenhuma outra e que interage com os ouvintes também em tempo real, como nenhum outro órgão de comunicação. Um grande abraço para eles também, daqui. Um grande abraço para eles. A Rádio Portuense não é só um órgão de comunicação, é um órgão de paixão e de identidade. Que é muito, muito importante. Olha, também aqui um grande beijinho para a nossa tripeira Ferreira, também já tive o prazer de a conhecer, da nossa Cristina. Um grande beijinho, já tive também o prazer de conversar com ela. E um abraço também para o Eduardo, que vi agora que entrou. Um grande abraço também para o Eduardo. Também meu colega de faculdade. Estava-te a dizer, então, Hugo, tu perguntaste-me... estavas-me a falar da minha... A importância do treino e a tua ideia de jogo. Não, foi uma curta passagem. Também fiz a parte curricular do nível 1 de treinador. Depois não concluí o estágio, mas também quis, me interessei por ver teoricamente como era gizado também um curso de treinador, mas sim, passei, foi uma época curtinha como treinador adjunto no Senhora da Hora, que terminou também rapidamente, pronto, mas foi uma experiência muito, muito interessante. Ainda hoje mantenho amizade com algumas das jogadoras.
O futebol feminino é um futebol de uma paixão e de uma dedicação muito, muito grande por parte das jogadoras. Já está num nível top, num nível mais elevado, a ser muito, muito considerado, muito bem tratado. A qualidade das jogadoras, das treinadoras, dos treinadores é cada vez mais alta, mas talvez em alguns a um nível menos mais baixo ainda é importante fazer um trabalho de base em alguns clubes, porque o futebol feminino por vezes é algo desrespeitado, algo menorizado. E eu acho que... Eu já não falo só ou seja, da comunicação social e da atenção televisiva ou radiofónica que é dado, porque isso sabemos, obviamente, que o futebol ocupa muito espaço e há critérios editoriais. Mas eu creio que quem aposta no futebol feminino, não é, do ponto de vista dos clubes, digamos assim, aí sim, tenho mesmo que o respeitar e que o considerar, porque não há nenhuma diferença entre, obviamente, do ponto de vista biomecânico, existe alguma, digamos assim, mas não há nenhuma diferença do ponto de vista de compreensão do jogo, de paixão pelo jogo. As mulheres conseguem fazer tudo o que os homens fazem. E há muita gente que acha que não. E que por isso descredibiliza e desrespeita e vê o futebol feminino como um parente pobre, quando não é. Pelo menos em termos de exigência de treino, não deve ser. Deve ser exigência máxima, e é bom ver que, pelo menos a top, já há essa compreensão. Claro. Ia-te perguntar como é que vês o Porto atualmente, a ideia de jogo e isso. Estás a vir um bocado a tua opinião. O Porto atualmente, olha, não, acho que o Porto atualmente já nem me lembro muito bem do Porto, que já não vejo o Porto há cerca de 2 meses, até já estou esquecido. Não, estou a brincar, obviamente, mas faz muita falta, de facto. Já estou com muitas saudades. Mas dizia-te, não, olha, acho que o Porto o forte do jogo do Porto é a reação à perda de bola, a pressão alta asfixiante, não é? Acho que o forte do Porto é a forma como não deixa os adversários jogar, não deixa os adversários respirar, como condiciona logo a primeira fase de construção mais curta, mais apoiada dos oponentes, e obriga muitas vezes não digo a jogar longo de forma pensada, mas mesmo o adversário a mandar chutões para a frente. Por exemplo, o jogo que o Porto vence no Estádio da Luz, que foi um jogo muito, muito importante, foi um jogo que o Porto vence o Benfica precisamente pela forma como não deixa as águias jogar, mais até do que constrói ofensivamente. Eu creio que essa tem sido a base do futebol do Porto. Não acho que o forte do Porto seja um jogo, vamos dizer assim, de ataque organizado, mais bola de pé para pé, variação de centro de jogo. Acho que o Porto sim é hábil em algumas combinações no último terço, um ataque mais rápido, eu diria. Tem alguma qualidade também na exploração da profundidade. Pensem, por exemplo, em Marega, obviamente que é um jogador nevrálgico nesta forma de jogar, e sobretudo na forma de atacar do Futebol Clube do Porto. Vejo o Porto também muitíssimo forte naquilo que é a exploração dos corredores laterais, nomeadamente as subidas de Alex Drone Teles, como eu lhe chamo nas transmissões, drone, porque aquele pé esquerdo coloca a bola onde quer, é exímio, e também as bolas paradas. Acho que é um momento em que o Porto, que eu também lhe chamo nas transmissões, não é? Dragões de laboratório, experiências de Conceição, tubo de ensaio da bola parada, porque de facto aquilo é trabalhado de forma exímia
trabalhada ao mais ínfimo pormenor, e o Porto faz muitos golos mesmo de bola parada, nomeadamente também a partir do pé esquerdo de Alex Telles ou Sérgio Oliveira, também bate muito bem as bolas paradas. Também Jesus Tecatito Corona é hábil e forte nesse aspecto. O pé esquerdo do Alex Telles tem ótimo. A pecha do Porto, assim, o aspecto menos forte, talvez seja quando perde, lá está, essa cadência de pressão alta, asfixiante, esse ritmo voraz e altíssimo, quer, lá está, do ponto de vista da reação à perda, quer também do ponto de vista das combinações no último terço, mais em ataque rápido também, a exploração da profundidade, quando perde essa capacidade também física, depois não consegue, eu diria, por vezes tão bem, um plano alternativo de jogo mais controlador, não tanto dominador, mas mais controlador ou de gestão, que lhe permita também continuar a ser perigoso, ou mesmo não sendo perigoso, pelo menos gerir o jogo com posse de bola, e acho que por vezes o Porto fica um bocado bipolar por vezes, ou seja, ou esmaga o adversário, ou quando não o consegue fazer, deixa que o adversário por vezes cresça muito e o jogo aí fica descontrolado. E o Porto perdeu algumas vantagens dessa forma. Por exemplo, dominou 60 minutos e depois decaiu e decaía bastante. Acho que esse é o aspecto que o Porto pode ainda melhorar no seu jogo. Queria que vou-te colocar um dilema agora. O melhor 11 do Porto que viste. O melhor 11 do Porto em termos, ou seja, de sempre? Sim, os jogadores, aqueles que tu mais gostaste, em termos de posições. Olha, o meu melhor 11 do Porto, afetivamente e também em termos de qualidade, não é? Como é óbvio. Olha, guarda-redes Vítor Bahia, é um guarda-redes fenomenal, o Vítor Bahia. Tinha um controlo da grande área absolutamente brutal. Ele dominava a grande área toda, ele saía até ao limite da área para ir buscar bolas altas. Ele dominava aquele espaço todo. Também depois ali dentro do ninho tinha reflexos estonteantes, também tinha aqueles saltos, aquelas defesas de reflexo, era imparável. Também tinha aqueles saltos de gato, aquelas defesas para a fotografia, também era muitíssimo bom. Depois a jogar com os pés era hábil e tinha obviamente uma presença junto dos companheiros, uma liderança também muitíssimo importante. Portanto, e obviamente ganhou, é o jogador do Futebol do Porto mais titulado. Creio que só foi ultrapassado, se não estou em erro, por Dani Alves, como mais titulado. Não sei se mais outro jogador do Barça terá mais títulos, mas eu creio que era Dani Alves que o ultrapassou como o jogador mais titulado. E o eu creio, se não estou em erro, eu creio que ele ultrapassa mesmo o Giggs. Eu não sei se há mais algum elemento do Barça, mas depois, logo depois, quando acabar esta emissão, logo confirmamos isso. Mas creio que é Dani Alves que o passou. Não sei se mais algum do Barça. Mas pronto. O Messi é capaz de estar quase também. Diz? O Messi é capaz de estar quase. O Messi, exatamente. Pronto, mas é dos jogadores mais titulados e ganhou tudo o que havia para ganhar com o Futebol Clube do Porto. Ganhou mesmo tudo o que havia para ganhar. Taça Intercontinental, Liga dos Campeões, Liga Europa, aliás, Taça UEFA. Não venceu a Supertaça Europeia, depois ganhou tudo no campeonato. Ganhou o Campeonato Nacional, Taça de Portugal, Supertaça. Ainda não havia no tempo dele Taça da Liga. Senão também tinha ganho. Era para taças. Exatamente, não, ganhou tudo. Depois, olha, como defesa direito, o Futebol do Porto teve muitíssimos bons defesas direitos. Muitíssimos. Eu talvez escolha
Talvez escolha José Bozingua. José Bozingua foi um jogador absolutamente brilhante no Futebol Clube Porto. É um jogador também com quem eu tenho às vezes o prazer de o encontrar e de conversar com ele. É muito, muito simpático, o José Bozingua. Foi um jogador que as pessoas não se lembram muito bem, que na altura era titular Paulo Ferreira, mas que também um lateral direito muito, muito marcante no Futebol do Porto. Era um lateral direito. Paulo Ferreira era mais certo, defendia e atacava bem, não era exuberante. José Bozingua, assim, um jogador muito mais exuberante, sobretudo na condução de bola, no transporte de bola. Era um jogador que ia limpando adversários à medida que ia conduzindo e marcava muito o próprio andar dele com o peito feito. Era um jogador de uma confiança absolutamente fantástica, levava tudo à frente. Portanto, escolho José Bozingua como o meu lateral direito preferido. Depois houve jogadores que me marcaram muito, até efetivamente, não tinha a mesma qualidade, mas marcou uma época também no Futebol do Porto, o Fuchile, gostava também muito do Fuchile, o Saponaru, que era um jogador de garra, também esses mais do meu tempo, mas creio que sem dúvida José Bozingua como o jogador com mais qualidade lateral direito. Olha, dupla de centrais, tantos centrais que podemos falar no Futebol Clube Porto, mas olha, acho que a dupla de centrais de Gelsenkirchen, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, não é? Jorge Costa, um capitão do Futebol Clube Porto, um jogador que deixa saudades por aquela aura que transmite, não é? Fala-se muito em mística, às vezes à boca cheia, mas creio que Jorge Costa, acho que sim, se pode falar em mística. Está aqui também o Hélder Rodrigues a mandar um abraço. Hélder também um grande portista e também um grande cantor. Um grande cantor, um grande intérprete na guitarra. Um grande cantor. O Hélder Rodrigues, também um portista, grandíssimo portista. Estava então a falar Jorge Costa e Ricardo Carvalho. Jorge Costa lá está, procurava mais o contacto, aquele central mais duro, mais imponente, e Ricardo Carvalho era aquele central que fazia aqueles cortes in extremis, não é? Que tu vais a ver o jogador isolado, sem ninguém, e de repente vês o Ricardo Carvalho no chão, a deslizar na relva e a limpar sem falta, sem cartão vermelho, sem cartão amarelo, sem falta, só bola. E depois um jogador com uma qualidade a sair a jogar, não é? Aquele passe, conseguia também às vezes sair no drible, um jogador com uma qualidade fantástica. Deixa-me também, já agora, já que estamos nisto, também mencionar outros, obviamente Bruno Alves, por exemplo, um central de muita qualidade, sobretudo no jogo aéreo. Ele era imperial no jogo aéreo. Lembro-me de um golo muitíssimo importante que ele marca para mim num dos jogos da minha vida, que foi aquele jogo que o Futebol Clube Porto evita em 2009, 2010. Para mim foi dos melhores jogos da história do Porto. O Porto vence o Benfica 3-1. Bastava o Benfica empatar e o Futebol Clube Porto é expulso precisamente por Jorge Fuchile, que é expulso, transforma um penalti do Fuchile, que eu falei há pouco, um penalti claro sobre o Fuchile numa simulação e segundo cartão amarelo, e o Fuchile nesse jogo vai expulso. Não sei se estás a lembrar um bocado da história desse jogo. Depois o Benfica empata por Luizão e o Futebol Clube Porto, o Bruno Alves nesse jogo faz o primeiro golo com um cabeceamento e festeja de uma forma que nunca mais me hei de esquecer. E depois o Porto vira com um golo do Farias não é? E depois um golaço do Bellucci, faz uma cueca ao Pablo Aimar e depois marca um golo e um jogo exuberante, ainda no Futebol Clube Porto, treinado por João Ferreira, que foi dos treinadores que também mais admirei. Mas portanto, dupla de centrais. E também importa falar em Pepe
Pepe, um grandíssimo, grandíssimo central que voltou ao Futebol Clube do Porto e ainda hoje é imperial ali no centro daquela defesa. Podia falar em muitos mais, mas então a dupla seria Jorge Costa e Ricardo Carvalho. Certo. Olha, o lateral esquerdo, melhor lateral esquerdo a atuar no. Melhor lateral esquerdo, o que mais marcou, obviamente que marcaram aqueles jogadores que eu vi jogar. Obviamente Alexandro marcou muito. Acho que é acho que é um lateral esquerdo que às vezes parecia que partia atrasado, mas, mas não partia. Ele chegava sempre primeiro, porque ele tinha um posicionamento, ele não precisava de fazer grandes correrias, ele defensivamente tinha um posicionamento tão exímio que às vezes até parecia que demorava a partir, mas ele chegava sempre, porque sabia onde se colocar para captar a bola. Alexandro, portanto, marcou-me pela qualidade. Não foi uma carreira, não foi uma carreira tão exuberante ao nível de títulos. Olha, deixa-me também mandar aqui um beijinho para a Isabel Anjo, que também nos está a ver. Um grande beijinho para ela também. Marcou Alexandre pela qualidade que teve, não foi uma carreira tão recheada de títulos do Futebol Clube do Porto. Álvaro Pereira, também um lateral muito, muito, muito interessante. Muito, muito interessante ali, um carrilero, não é? Como se diz ali na América Latina, ele que é o Uruguai, é um carrilero, é um jogador que transporta a bola com muita velocidade, não é? Um jogador voraz na exploração do corredor, marcou uma era, venceu a Liga Europa no Futebol Clube do Porto. Eu creio que Alexandre já era suplente, ou seja, Alexandre creio que também vence a Liga Europa, mas lá está, não é na altura o jogador, creio que não é. Alexandre chega no ano seguinte. Chega no ano. Exatamente, chega na época seguinte, creio, ainda joga com o Álvaro Pereira, exatamente, ainda joga em janeiro. Exatamente, é isso, tens toda a razão. Chega na época seguinte, ainda joga com o Álvaro Pereira, exatamente, substitui depois Álvaro Pereira, e eu até me lembro, na altura, referi que achava que Alexandre tinha uma qualidade maior até do que Álvaro Pereira, e veio-se a confirmar isso, mas Álvaro Pereira também um lateral esquerdo muito marcante. Mas olha, deixa-me referir-te um lateral esquerdo que eu não acompanhei, mas que em termos históricos talvez tenha sido o melhor do Futebol Clube do Porto, ou pelo menos dos melhores, mas que importa também aqui referir, acompanhei depois só mais tarde nas minhas pesquisas históricas, como é óbvio, mas que foi o Branco, que era um jogador excepcional. Quem sucedeu ao Branco foi o Roberto Carlos, portanto, só para teres noção da qualidade que foi preciso para suceder ao Branco. Era um jogador, olha, à semelhança do Roberto Carlos, com um pontapé canhão. Ele tinha um pontapé fortíssimo, era um jogador com remate portentoso, e na seleção do Brasil foi campeão do mundo. Portanto, foi talvez o melhor lateral esquerdo a passar no Futebol do Porto. Ele que marca um golo muito importante que frente à Holanda na meia-final, que o Brasil ganha por 3-2. Aconselho aqui quem nos está a ouvir a rever esse golo. É um pontapé fortíssimo, colocado junto ao poste esquerdo da baliza da Holanda nesse Mundial 94. Ele foi um jogador também muito importante no Futebol Clube do Porto. Agora, eu nem sei que tática é que é de fazer. Se um 4-3-3, um 4-4-2. É 4-3-3 ao Porto. Nem sei que tática é que é de escolher, não é? Olha, ao nível de médios, ao nível de médios, bem, se eu tiver que eleger um médio ofensivo, eu colocaria Deco. Em termos de coração, de paixão do que foi a minha infância, a minha adolescência no Futebol do Porto, também pelo que conquistou, o mágico Deco, número 10, um jogador fenomenal.
naquilo que é a gestão de ritmos. Ele tanto acelerava o jogo, quer ao nível do passe, quer até ao nível do transporte de bola. Depois era um jogador que combinava aquilo que é a organização de jogo, ou seja, pautava o jogo todo da equipe, também com a definição, com o último passe, ou seja, assistências, também com remate. Era um jogador que rematava bem de meia distância, também aparecia bem para finalizar em combinações, aparecia bem desde trás em combinações para finalizar. Lembro-me de, por exemplo, olha, de um gol dele contra o Marítimo em casa, que ele vai aos zigue-zagues, finta um, finta dois, depois remata de fora da área. Um gol, por exemplo, que ele faz, estou-me a lembrar também dessa combinação que eu te falo, dessas entradas desde trás de Deco em combinação com os médios. Um gol muito importante de Deco foi no Estádio da Luz, quando o Porto vence lá 0-1 em 2003, 2004, 2003, que ele entra em combinação com o Manis, depois recebe já dentro da área e remata. Portanto, era um jogador muito, muito versátil, era um jogador muito versatado. Diz? No final da Champions, em que ele tentou defesa. E era o que te ia dizer, não é? Depois, pelo que conquistou e aquele golo na final da Champions, aquela simulação, aquele remate, mais do que um remate com o pé, com a chuteira ou com a perna, é um remate com o corpo, não é? A forma como ele coloca o corpo engana o guarda-redes Flávio Roma, é de manual. Aquele golo devia ser estudado. É um lance para estudar. Sem dúvida. Deco, depois olha, há tantos médios, repara, nessa temporada, obviamente Costinha e Manis são médios que tenho que referir. Olha, um médio que me marcou também, mas ok, aqui coloco Deco. Deixa-me ver quem é que lhe faz companhia. Deixa-me pensar quem é que faz companhia. Olha, Lúcio pode-lhe fazer companhia. Lúcio, um jogador muito importante também, muitíssimo importante para o Futebol Clube do Porto. Era um médio muito bom no passe vertical e também a colocar-se para se dar ao jogo. Eu adorava João Moutinho. Eu adorava João Moutinho. João Moutinho, um jogador exímio, repara. João Moutinho não passou por nenhum colosso europeu, mas não é preciso. Para mim, João Moutinho se não passou por nenhum colosso europeu, é culpa dos colossos europeus, não é culpa de João Moutinho. Passou pelo Futebol do Porto, que é, do ponto de vista histórico, um colosso europeu. O Futebol do Porto está no top 10 dos clubes com mais títulos internacionais, a par do gigante holandês Ajax, dos 3 tubarões italianos, dos 2 tubarões ingleses, importa mencioná-los, que é o Manchester e o Liverpool. Agora há mais tubarões, mas não têm a importância histórica, e dos 2 colossos espanhóis, toda a gente sabe quem é, e do colosso alemão. Portanto, temos o Futebol do Porto, também temos o Atlético Madrid, mas aí não tem os troféus que o Porto tem do ponto de vista de Liga dos Campeões. Mas João Moutinho seria talvez um jogador que eu colocasse. Repara, em termos táticos e técnicos, João Moutinho era um jogador que transformava um lance de recuperação num lance de organização ofensiva. Portanto, um lance de organização defensiva num lance de organização ofensiva de forma imediata. Eu lembro-me de recuperações que ele fazia e depois fazia aquela rotação um pouco em forma de roleta a Zidane, não é? E imediatamente fazia um passe vertical que fazia avançar a equipe. Portanto, da organização defensiva para a organização ofensiva, percebes? E o Moutinho fazia isso com a sua colocação e depois com a sua habilidade técnica. E era um jogador que se sabia colocar na posição de médio mais defensivo, baixava para organizar e depois ia-se chegando paulatinamente à frente para definir com o último passe remate. Era um jogador absolutamente exímio.
talvez faltasse um pouco remate de meia distância, mas era um jogador absolutamente exímio nessas funções. Depois, reparar aqui, é difícil, eu talvez colocasse, importa também falar em jogadores mais antigos, não sei, talvez também pudesse colocar aqui Madjer numa linha mais ofensiva, junto de Deco. Talvez o Porto jogar com dois médios ofensivos, colocava Madjer, se bem que Madjer também pudesse jogar como extremo, percebes? Mas pronto, mas talvez para caber tudo aqui, eu colocaria Madjer, um jogador muitíssimo importante, também jogava muito bem dentro, e na final jogava dentro, jogava também bem a partir da ala. Lembremos-nos dos 2 golos da final de Viena, não é? O segundo ele parte no 1-1 e torce todo o marcador alemão, o marcador direito, e aquele célebre calcanhar. Portanto, Rada Madjer tem que estar, obviamente, aqui neste 11. Talvez o meu trio fosse João Moutinho, mais recuado, também podia fazer essa posição. Aliás, tu agora no Stoke, muitas vezes no Wolverhampton, muitas vezes é meio campo a 2, não é? Vê-lo jogar também com Ruben Neves, ao lado de Ruben Neves, e, portanto, João Moutinho, jogador multifacetado, pode fazer posição de médio mais defensiva, obviamente. Portanto, seria João Moutinho, Madjer e Deco. Os 3 médios, para ficar mais equilibrado. 3 avançados. 3 avançados. Isto aqui é muito, muito complicado, não é? Se tu colocares 2 extremos e um avançado centro, ou se calhar nem sei muito bem como é que é de arrumar isto, mas repara, se eu colocar 2 extremos, o incrível Hulk, eu acho que o incrível Hulk eu tenho que colocar aqui. O incrível Hulk, o jogador que ganhou a Liga Europa, o jogador que, repara, o Hulk punha em sentido qualquer defesa, não é? O Hulk sozinho, o Hulk era o setor ofensivo do Porto. Percebes o que eu quero dizer? O Porto não precisava o Hulk era o setor ofensivo do Porto. A forma como ele se colocava para receber, depois arrancava. Olha, o Hulk é o exemplo. Se tu quiseres saber o que é uma diagonal interior com bola, não é? Com bola colada, vais ver um vídeo do Hulk e vês o que é uma diagonal interior com bola. E depois, pronto, a capacidade que ele tinha para respirar um pouco, colocar o corpo posicionado e explodir uma bomba com a sua perna, com o seu pé esquerdo, não é? Aqueles golos absolutamente fenomenais que Hulk fazia. Portanto, acho que tenho que colocar aqui Hulk sem dúvida neste 11. Depois outro jogador que me marcou muito, também mais da minha infância ou também adolescência e ainda por acaso não tive o prazer de comentar, mas quem sabe um dia regressa ao Porto, ainda está no ativo, Ricardo Quaresma, o Mustang, o Harry Potter, não é? Ricardo Quaresma. Claro que as pessoas analisam o Quaresma, pela carreira que ele fez, muitas vezes, se é assim tão bom jogador como muitos dizem, se fez uma carreira ao nível do que podia ter feito, se devia ter passado por outros clubes que não passou. Isso, para mim, para analisar Quaresma, isso para mim não interessa. Eu acho que Quaresma é um jogador tão específico, com uma identidade tão distinta de tudo o que vemos, de todos os outros jogadores, que o que importa referir e pensar sobre Quaresma é se ele é um gênio ou não é um gênio. E Quaresma é um gênio, percebes?
Quaresma não precisa ter feito, de ter jogado, não interessa por clubes é que ele passou. Quaresma é um gênio, percebes? E o gênio, por vezes, não é alguém constante, percebes? O gênio é alguém que aparece, percebes? É um fervor. Às vezes aparece num fervor. E Quaresma é isso, é um gênio que tem fervor. Percebes? Tem fervor e manifesta-se de forma repentista. Percebes? Portanto, repara, eu digo-te, Quaresma tem lances que do ponto de vista técnico Cristiano Ronaldo não tem, Messi não tem, Maradona não tem, ou não teve, Pelé não teve. Percebes? Quaresma tem requintes técnicos que mais nenhum jogador no mundo teve. A Trivela, por exemplo. Quem é que cruza com aquela qualidade? Não é só colocar a bola na área. Quem é que cruza com aquela qualidade de Trivela? Quem é que faz golos com aquela qualidade de Trivela? E de letra. Exatamente. Né? Quem? Ninguém. Né? Repara, o golo que ele faz, por exemplo, olha, já não me lembro, talvez contra o Passos de Ferreira, numa das últimas épocas que ele passou por aqui, um golo que a bola bate na trave no poste e entra, um dos melhores golos de Trivela que eu já vi. O golo que ele faz de Trivela ao Irão. Aquilo também nunca vi uma Trivela com aquela. E sobretudo o golo que ele faz de Trivela à Bélgica. Já o Benfica, faz um golo, exatamente, ele faz um golo ao Benfica depois de passar por David Luiz e finaliza a Trivela dentro da área. Também finaliza dentro da área contra o Chelsea, contra Petr Cech, num jogo que ele marca. E ele prometeu uma Trivela e depois marcou. E ele depois marcou o golo a Petr Cech depois de ter prometido uma Trivela nesse jogo e cumpriu. Depois o Porto foi eliminado. Mas sobretudo aquele golo que ele faz à Bélgica, que ele recebe a bola para dentro e depois a bola faz um arco brutal, faz à Bélgica pela seleção. O Hélder Rodrigues, exatamente, relembra um golo que foi ao Rio Ave, que foi um golaço, mas eu não estou a falar desse, Hélder, e eu estou a falar de um... E esse aí foi um jogo que estava 0-0 e Quaresma marca e desbloqueia um resultado difícil e depois o Porto ganha para 3. Passa para 3. Mas foi um jogo, eu não sei se foi contra o Passos de Ferreira, já nestas últimas épocas, não me estou agora a recordar, mas também foi um golaço que ele faz. Mas agradeço também ao Hélder aqui a intervenção. Mas pronto, Ricardo Quaresma, colocaria então um Mustango, o gênio. Lá está, mas isto aqui também nos faz deixar, obviamente, outros jogadores exímios, não é? De fora. Por exemplo, Paulo Futre, por exemplo, não é? Paulo Futre, um jogador exímio. Jogadores importantes também do Penta, que há pouco como guarda-redes, por exemplo, esqueci-me de referir Elton, por exemplo, foi o melhor guarda-redes a jogar com os pés de sempre, para mim, ou pelo menos a fintar a nível mundial. No jogo que o Porto vence o Benfica no gol de Kelvin, lembro-me que Elton faz uma chamada cabritada, um lençol, como dizem os brasileiros, passa a bola por cima da cabeça, creio que de Gaitão ou de Lima, num jogo ainda com 0-0, e Elton tem o sangue frio para passar a bola por cima da cabeça de Gaitão ou Lima, nesse jogo importantíssimo. Portanto, repara, os jogadores aqui que te falei, ou os jogadores do Penta, por exemplo, Zaovic que ficou de fora, Drulovic também como extremo, que ficou de fora, não é? Desta lista, mas como te referia, Paulo Futre, um jogador absolutamente exímio, Paulo Futre, ou jogadores muito importantes do Futebol Clube do Porto, que ganharam troféus também internacionais, por exemplo, Jaime Pacheco, foi um jogador brilhante, um médio absolutamente brilhante, também Jaime Magalhães, mesmo Frasco, percebes, jogadores mais antigos, brilhantes do Futebol Clube do Porto, como avançados,
um jogador também dos melhores jogadores sempre, mais antigo, da década de 70, que passou pelo Porto, mas já não acompanhei tanto, Teófilo Cubillas, por exemplo, que é um jogador que tem que ser referido aqui, não é? Na história do Porto, percebes? E eu posso fazer um 11, não é? Mas não posso deixar assim tantos jogadores fora. Mas, obviamente, Paulo Futre, a qualidade de Paulo Futre é... Paulo Futre é muito parecido com Maradona. Se tu vis um vídeo de Maradona e vis um vídeo de Paulo Futre, não é muito diferente. Percebes? É um jogador ali no 1 para 1, nas arrancadas, absolutamente exímio. E agora diz-me assim, escolher um ponta de lança. Como é que se escolhe um ponta de lança? Não é? No futebol do Porto, se for 4-3-3, não é? Fernando Gomes, Jardel, Falcão, destes três, talvez, não é? Os melhores de sempre, não é? Depois tens numa outra linha também jogadores que fizeram muita história no futebol do Porto. Hélder Postiga acabou por ser, obviamente que não é um jogador em termos de qualidade, fez uma carreira depois algo apagada, mas também foi um jogador importante na primeira Taça UEFA do Porto. Derlei e Benny McCarthy, muitíssimo importantes nas conquistas na Liga dos Campeões do Futebol do Porto. Mas acho que aqui, pela história que fizeram no Porto, tens de colocar Fernando Gomes e Mário Jardel. Talvez sejam os dois jogadores mais importantes, mais históricos, e assim aqueles pontas de lança de finalização mais dentro da área a um toque. Mário Jardel para mim foi o melhor finalizador a um toque, melhor cabeceador de sempre do futebol português. Fernando Gomes também um jogador absolutamente frio dentro da área, um grandíssimo capitão que aliou qualidade à liderança e também a mística. Portanto, Fernando Gomes. Depois também, ao nível de qualidade mais recente, Radamel Falcão, pela forma como voava, pelos golos acrobáticos que fez, também exímio na finalização, um toque, mas também um jogador que sabia baixar para tocar. Jackson Martínez, um jogador refinadíssimo, também pela forma como jogava em apoios e também fez golos absolutamente exímios. Lembra-te daquela assistência que ele fez para Cristian Tello, recebeu e depois de calcanhar assistiu o espanhol numa assistência de meio campo, e depois aquele golo ao Sporting, que é dos melhores golos de sempre, duelo de coxa e depois finalização de calcanhar. Com isto ficam ainda outros avançados de fora, mas se eu tiver que escolher um destes todos, olha, lá está, eu aqui vou do 4-3-3 ao 4-4-2. Posso jogar com 3 extremos ou com 2 pontas de lança. Escolho Fernando Gomes, que é também uma pessoa que eu conheço e tenho muito apreço e carinho. Já tive várias vezes o prazer de conhecer, até de jogar umas peladinhas com ele, com o Fernando Gomes. Na altura estava à baliza, tive a oportunidade de fazer grandes defesas a Fernando Gomes. É um jogador que com 60 anos apresenta uma qualidade fantástica. Está aqui exatamente também aqui a Tripeira Ferreira a falar em Fernando Gomes, a falar em Rames. Exatamente, repara os jogadores que ficam aqui de fora. Rames, também um jogador muito importante que passou pouco tempo no Futebol do Porto e que para mim Alex Ferguson não o compreendeu. Alex Ferguson não o compreendeu e colocou numa posição muito recuada, com uma forma de jogar muito expectante, que foi Anderson. Anderson para mim foi dos melhores jogadores que passou no Futebol do Porto, dos melhores médios, mas a estadia foi curtinha. Mas portanto, olha, se eu jogar com 2 extremos, Hulk, Quaresma, se eu tiver que escolher um ponta de lança, é difícil, entre Fernando Gomes e Jardel, talvez escolheria Fernando Gomes também pelos que não gostou, mas aqui permite-me também que jogue com 2, Jardel e Fernando Gomes.
Portanto, o 11 seria... Mas pronto, para finalizar, o 11 seria, se fosse 4-3-3, portanto, para recapitular, Vítor Bahia, Bozingua, Jorge Costa e Ricardo Carvalho, Branco, João Moutinho, Deco e Madger, Hulk, Ricardo Quaresma e Fernando Gomes e Jardel. Fernando Gomes e Jardel. Aqui pode ir do 4-3-3 ao 4-4-2. do 4-3-3 ao 4-4-2, recua-se um pouco o Ricardo, recua-se um pouco o Ricardo Quaresma. E joga-se com o Fernando Gomes e com o Jardel na frente. Claro. Ia-te falar um bocadinho do teu percurso agora. Ia-te falar do Jornal Público, do Bola na Rede, o Planeta do Futebol, onde também estiveste a fazer uma parceria. Como é que foi isso? Olha, era o que eu tinha referido também sucintamente. Eu comecei, portanto, já referi, fui convidado para fazer no Jornal Universitário do Porto. Depois do Jornal Universitário do Porto, fui convidado também para um site, o Bola na Rede. Depois colaborei com o Planeta do Futebol do Luís Freitas Lobo. Também cheguei a escrever alguns artigos lá e a fazer também algum trabalho com o Luís, que há bocado referiste. Na altura também no Jupe foi importante para mim, acumulei o trabalho não só no Jornal Universidade do Porto de cronista, como também editor, que me permitiu ter uma visão mais jornalística, portanto ir também organizar a secção de desporto, convidar outras pessoas para escrever, rever os artigos, pronto. E depois daí, em 2015, também um pouquinho naquilo que foi a ideia do público de ter uma cobertura mais detalhada do Euro 2016, portanto eu entro ainda em 2015, na época de 2016, mas foi com esse intuito de acompanhar o Euro. Então eu fazia, antes dos jogos grandes, eu fazia uma antevisão e depois a análise das partidas entre Porto, Benfica e Sporting. Por vezes também tinha um quadro, daqueles quadros estáticos, em que expunha aquilo que achava que ia ser a arrumação em termos estruturais e depois as movimentações preferenciais dos jogadores, e depois acompanhei o Euro, que foi uma experiência absolutamente fantástica. Fiz a análise de todos os jogos do Euro, aí não fazia antevisão, fazia só a análise, e também fiz um ou outro artigo mais de fundo sobre os três grandes, mas fiz a análise de todos os jogos do Euro 2016, que terminou com a vitória de Portugal. Posso até dizer que uma história engraçada, eu estava a fazer os artigos à medida que via os jogos, não é? Que tem que se entregar rapidamente após o jogo. Eu tinha que entregar, passado poucos minutos, a análise feita, o que era difícil, que eu estava a ver os jogos e a escrever ao mesmo tempo. E pronto, eu para escrever estava com o computador à frente e quando há o gol do Éder, eu nos festejos até parti o computador cai ao chão, até parti alguma parte do computador, mas o computador conseguiu se safar, conseguiu sobreviver para eu finalizar o artigo, mas eu finalizo o artigo já com o computador partido, e foi uma experiência absolutamente fantástica para mim, pelo jornal que foi. Também uma palavra aqui ao Paulo Curado, que foi o jornalista do Público, que me convidou também, um dos meus mentores e um grande jornalista. Temos que parar um bocadinho, que o cronómetro está a terminar. E podemos tentar diz. Pronto. E o meu trabalho agora. Diz, Hugo, desculpa. Eu vou entrar depois. Como? Desculpa, Hugo. Agora não te consegui ouvir.